Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série sobre Docker. No primeiro vídeo a gente falou sobre a introdução, a gente fez uma introdução do que é o Docker. No segundo vídeo nós falamos sobre a instalação, como fazer a instalação do Docker no Ubuntu. Nesse terceiro vídeo a gente vai falar sobre o download de imagens para a criação de containers. É normal que no desenvolvimento de aplicações nós tenhamos aplicações com dependências específicas. Por exemplo, existe uma biblioteca no Linux chamada glibc. Ela é uma biblioteca que ela executa uma série de operações importantes no sistema operacional. E aí, de uma versão da glibc para uma outra versão de glibc, mudanças no funcionamento dela podem acontecer e essas mudanças podem impactar no funcionamento de algumas aplicações. Então é normal que você tenha aplicações que estejam sendo desenvolvidas que elas sejam compatíveis com uma versão de uma biblioteca e não sejam compatíveis com uma versão mais recente dessa mesma biblioteca. Então, pensando nisso, no processo de criação de containers do Docker, a gente precisa encontrar uma imagem que seja especificamente compatível com a aplicação que a gente quer. E aí essas imagens elas ficam disponíveis numa página chamada Docker Hub. Vou entrar aqui e vou colocar aqui no navegador hub.docker.com. Então essa aqui é a primeira página do Docker Hub, tá? A gente já entra, pode se assustar porque ela não mostra muita coisa, mas é só a gente rolar aqui a barra para baixo que a gente já vai começar a ver algumas informações aqui. Então ela já traz nessa primeira parte aqui uma lista das imagens mais populares e um link para a gente acessar toda a base de imagens oficiais do Docker. Então a gente tem imagens para Ubuntu, a gente tem imagens para MariaDB, a gente tem imagens já configuradas com Postgre, com o serviço HTTPD e uma série de coisas. Se a gente clicar aqui nesse link CL Docker Official Images, ele vai trazer aqui para a gente uma lista com todas as imagens oficiais do Docker. Então a gente tem aqui no dia de hoje um total de 175 imagens disponíveis, sendo que essas imagens disponíveis a gente tem elas de acordo com o sistema operacional. Por exemplo, eu tenho uma distribuição Linux chamada Alpine, tem uma que é uma distribuição para o Linux que consome pouquíssimos recursos e já tem uma imagem oficial do Docker para ela. A gente tem uma imagem oficial do Docker para o Ubuntu. A gente tem uma imagem oficial para o Python. Então, se a gente quiser usar o Python para alguma coisa, a gente já tem uma imagem oficial. A gente tem uma imagem própria já com Postgre, já todo configurado. Então, a gente tem uma série de imagens. E aí, de acordo com que a gente clica numa das imagens que a gente precisa, por exemplo, eu quero uma imagem oficial do Ubuntu. Eu tenho uma aplicação, como eu já tinha dito em outros vídeos, eu trabalho na unidade TOTS do Espírito Santo. E na TOTS a gente tem um sistema ERP chamado Proteus, que ele é compatível com sistemas operacionais Linux. E aí, um desses SOs compatíveis é o Ubuntu. Então eu posso vir aqui, se eu quiser trabalhar em cima dessa aplicação, fazer a instalação dessa aplicação num container, eu vou precisar de uma imagem do Ubuntu para isso. E aí, para fazer o download dessa imagem do Ubuntu, tem aqui uma série de orientações, mas eu posso vir direto nessa orientação aqui de cima, que é o comando necessário para poder fazer a instalação do Ubuntu no meu Docker. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha interface aqui de comandos. Deixa eu fechar ele aqui de novo. Então, vou voltar aqui. Vou abrir o terminal. Já vou entrar aqui no modo superusuário. Vou botar aqui minha senha. É possível executar o Docker sem a necessidade do superusuário. Porém, tem algumas alterações de sistema que a gente tem que fazer para isso. Nesse caso aqui, não é o nosso objetivo, então a gente vai executar direto como root mesmo. Então, eu vou abrir aqui o nosso terminal. E aí, para a gente fazer o download da imagem, a gente vai executar este comando aqui, docker pull ubuntu. A gente vai dar um enter. E aí, quando a gente faz isso, ele vai começar a fazer o download
da imagem que a gente quer. Terminou o download dela aqui, então foi um download bem rápido. Logo que a gente fez esse processo, ele mostra aqui pra gente um indicador de que ele está baixando uma imagem usando uma tag latest. Esse latest está indicando que ele está pegando uma versão que ele considera a versão padrão para o Ubuntu. Só que, como eu tinha dito lá atrás, pode ser que a gente tenha que pode ser que a nossa aplicação ela tenha uma dependência de uma versão específica do Ubuntu e não uma versão padrão que a gente não sabe qual é. Então, se a gente quiser especificar uma versão de um sistema operacional para a nossa imagem, no caso do Ubuntu, a gente pode fazer de novo aqui o comando, docker pull ubuntu, que aí nesse caso 2 pontos eu vou passar uma tag para poder indicar a versão que eu quero, 20.04. Vou dar um enter aqui. Ele vai fazer o download da imagem. E beleza. Então, nesse caso aqui, a gente já tem as nossas imagens criadas. Se eu voltar aqui na minha lista de comandos, eu tenho alguns outros comandos que a gente pode usar. Então, por exemplo, eu quero ver as imagens que estão instaladas. Eu posso executar aqui um comando docker images. Opa, errei. Docker images. E ele mostra pra gente as versões do Ubuntu que a gente tem instalado. Então ele já está trazendo aqui pra gente, como eu executei o comando 2 vezes, ele tem o Ubuntu na versão latest e a gente tem o Ubuntu na versão 20.4, que é a versão que eu quero. Se eu quiser, por exemplo, fez o download da imagem, só lembrando o seguinte, fazer o download da imagem não significa que a máquina virtual já está criada. Eu simplesmente fiz o download da imagem. Porém, eu posso querer excluir alguma imagem que não me serve. Então, eu posso vir aqui, docker rmi ubuntu. Vou executar aqui. Se eu chamar agora o docker images, ele vai dar para mim que eu não tenho mais aquela versão do Ubuntu baixada. Agora eu só tenho o Ubuntu na versão 20.4. que é a que eu instalei em segundo. Se eu quiser excluir também essa imagem 20.4, eu posso vir aqui docker rmi, que é o comando de deleção, ubuntu, 20.04. O 2 pontos que eu passo aqui é referente a essa coluna tag, essa coluna tag aqui. A coluna tag ela é específica para poder indicar qual que é a versão do sistema operacional que eu quero, ou melhor, qual que é a versão da imagem que eu quero. Se a gente entrar aqui dentro da nossa página do Docker Files, ele cita aqui para a gente algumas versões que a gente tem disponíveis. Tag 18.04, 20.04, 22.04 e por aí vai. No meu caso aqui, eu fiz a instalação da 20.04, que é a versão focal, identificada como focal do nosso Ubuntu. Aqui ele já cita um pouco das tags também. Aí ele vai falando aqui, se você até vir aqui pelo lado, ele já mostra aqui pra gente algumas alternativas de instalação do Ubuntu. Então, por exemplo, a versão lunar, eu posso executar este comando aqui, docker pull ubuntu lunar. Se eu clicar aqui nesse atalho, ele já copia pra gente, então ele já pode até colocar aqui embaixo, docker pull ubuntu lunar. Então essa é a tag para fazer a instalação desta versão, dessa imagem do Ubuntu. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí tem outras versões, que é a Kinect, a Jamie, a Focal, que ele mostra aqui pra gente como fazer a instalação do Ubuntu Focal também com uma tag diferente, mas também uma tag. Nesse caso aqui é o Ubuntu Focal disponível no dia, que foi atualizado no dia 26/1 de 2023. Só Ubuntu Focal, Ubuntu Devil e por aí vai. Então, olhando aqui pelo hub.docker, vocês podem vir escolher as imagens que vocês querem. Por exemplo, eu quero uma imagem já com Postgre. Nesse caso aqui eu quero uma imagem já com Postgre.
A gente pode vir aqui no Postgre e já escolher, ou a gente pode vir aqui nessa parte de tags e já escolher também uma versão do Postgre para a gente. E aí ele já está indicando aqui, inclusive, qual sistema operacional que vai vir instalado junto com esse Postgre aqui. Deixa eu ver o que mais. Ah, tem um detalhe interessante aqui também. Não vou tratar nesse vídeo, mas é um detalhe interessante também, que é o seguinte, ó. A gente pode fazer a criação de uma imagem dentro do nosso Docker a partir de um arquivo chamado Dockerfile. O Dockerfile é o seguinte: você vai criar um arquivo texto, esse arquivo texto vai ter o nome de Dockerfile, igual ele aparece aqui, exatamente assim, D maiúsculo, e por aí vai, você vai sem extensão, tá? É só esse arquivo. E o conteúdo desse Dockerfile vai ser o conteúdo desses links aqui, ó. Se a gente clicar aqui nesse link, ele vai direcionar para a gente para o conteúdo do Dockerfile que a gente quer. E aí aqui tem uma série de instruções que o Docker, ele entende essas instruções e cria a imagem para a gente de acordo com o conteúdo desse arquivo. Pessoalmente falando, eu acho que é mais fácil usar o comando docker pull e a tag indicando a versão que a gente quer. E aí voltando, a gente faz aqui o download, executa o comando RMI, nesse caso aqui o RMI é para deleção dessa versão, vou executar mais uma vez, ele vai dar essa mensagem de confirmação, vou executar aqui o docker images e não tenho nenhuma imagem criada. Nesse caso aqui, como eu vou precisar fazer uma criação de um container, eu já vou deixar aqui o docker pull Ubuntu na versão 20.04, que é o que eu vou usar. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho, ele vai fazer aí o download do nosso pacote, só mais um pouquinho, e é isso. Executando aqui o Docker Images de novo, está aqui disponível a nossa versão de imagem do Ubuntu para a gente usar na criação do nosso container. O container vai ficar para o próximo vídeo. A nossa parte de download de imagens termina aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente, até a próxima.